Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. O Santos foi derrotado pelo Botafogo e colou na zona do rebaixamento. Neto falou sobre o resultado e principalmente sobre o Neymar, que colocou a mão na bola e foi expulso da partida. Neto falou um monte do Neymar e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com ele ou não. Fique com o vídeo com os créditos da Band. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações e tamo junto.